Boa noite, pessoal. Só dar um tempinho para o pessoal entrar, tá? E eu já começo. Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom aí? Beleza. Bom, vamos começar então. Então vamos lá, pessoal. O objetivo dessa nossa live de hoje é para falar mais sobre a questão do ponto gatilho. Muito já se falei sobre a questão do diagnóstico da dor miofacial. E aí, quando as pessoas me perguntam, Alexandre, mas qual é a causa de dor miofacial? E eu falo genericamente assim, as causas mais comuns são esforço repetitivo, musculatura descondicionada, má postura e tal, e fica por aí. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sempre fiquei me perguntando assim, mas por que que o ponto gatilho acontece? Por que que o sarcômero de repente para de relaxar e mantém-se naquele nó? E a formação desses vários nós vão formar o ponto gatilho. O que que acontece? E aí eu fui pesquisar mais e mais. E aí, primeira surpresa minha, ninguém sabia. Não existia, e até hoje não existe ainda, um consenso da exato mecanismo fisiopatológico da formação do ponto gatilho. Existem várias teorias. Então hoje eu vou apresentar aqui para vocês um histórico do que vem sendo construído dentro desse assunto, uma vez que quando se fala em dor, principalmente em problemas musculares, pouca coisa é estudada dentro da medicina, tanto que não existe miologista na medicina. Existe reumatologista, ortopedista, dermatologista, mas não tem especialista em músculo. Então David Simmons, que era parceiro da Janet Travell, ele dizia ele era um fisiatra, ele dizia o músculo é um órgão carente de especialista, não existe especialista em miologista. Então, em termos de pesquisa em cima de músculo é menos coisa ainda. Só que, graças a Deus, nos últimos dos anos 2000 para cá, muita coisa começou a aparecer e tem novas teorias sendo apresentadas aí, coisas cada vez mais fazendo sentido. Bom, só para quem não me conhece, então, meu nome é Alexandre, eu sou médico de família e eu atuo com diagnóstico, com manejo, com ensino das dores musculoesqueléticas mais comuns na atenção primária há mais de 10 anos. E o meu foco é ensinar os médicos de família, os médicos que estão atuando na atenção primária. Dentro das dores musculoesqueléticas tem a história dos pontos gatilho, que são o marco da dor miofacial. Então, a dor miofacial é um tipo de dor classificada como uma dor nociplástica e que é provocada por uma contratura muscular mantida, que a gente vai determinar isso como um ponto gatilho. E esse ponto gatilho mantém a musculatura encurtada, que é uma das características, né? Então a amplitude de movimento vai estar reduzida, uma banda muscular tensa e um ponto que, quando pressionado, é capaz de disparar a dor do paciente. O paciente é capaz de dizer assim, essa é a minha dor. Então assim a gente faz o diagnóstico de dor miofacial. Caracteristicamente, a dor miofacial ela é apresentada da seguinte forma: chega na consulta, o paciente vê como aconteceu hoje. Eu estou com uma dormência aqui no meu braço. Assim, mas do nada, não tem hernia de disco, não tem alteração da sensibilidade, mas ele refere que tem uma dormência, ou ele refere que tem um peso, ou que tem uma dor esquisita, e não sabe dizer o que provocou, de onde veio, o que causou. E daí, se você nunca ouviu falar em dor miofacial, vai ser difícil chegar a um diagnóstico. Bom, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre o que está por detrás, qual que é a fisiopatologia da formação de um ponto gatilho, que é o assunto do tema de hoje. Então, vamos lá. Eu fiz alguns resumos aqui porque é bastante coisa e para não me perder. Em 1988, um pesquisador chamado Hogg, ele criou a teoria da Cinderela, das fibras de Cinderela. O que é isso? Nós temos as fibras tipo 1 e tipo 2 no nosso músculo estriado esquelético.
As fibras musculares do tipo 1, elas são fibras de baixa potência. Ou seja, para manter uma postura, para manter um movimento, elas não são fibras de força, elas são fibras de sustentação. Na teoria da Cinderela, ele diz o seguinte: quando a gente vai ativar um músculo, as primeiras fibras a serem ativadas são essas fibras tipo 1, e elas são as últimas a serem desativadas, a relaxarem. E as fibras tipo 2 seriam as fibras que vão fazer força, que vão realmente fazer a potência do movimento. Então, brincando aqui, é como se as fibras do tipo 1 fossem a Cinderela, que faz todo o trabalho sujo, e as princesas filhas lá da Madame ficam lá no bem bom, só vão aparecer para comer o filé mignon, e a Cinderela tem que fazer todo o trabalho sujo. Então daí surgiu a teoria da Cinderela. A teoria da Cinderela dizia o seguinte, deixa eu ver onde é que está aqui. Tá. Essa história começou antes da história da Cinderela. Acho que na década de 80 teve um pesquisador que começou a medir o potencial, começou a pegar pequenas agulhas, eletrodos e colocar na pele do subcutâneo e medir potencial de ação. E aí ele percebeu que quando ele aproximava de um ponto gatilho, esses potenciais de ação iam modificando. Então, num primeiro momento, assim, ele botava na pele e percebia que tinha no traçado eletromiográfico, tinha um traçado, de repente um pulinho, mais traçado, mais um pulinho, e isso era atividade elétrica basal. Daí, na medida que ele colocava aquilo no músculo e estimulava o músculo, tinha um tracejado rápido assim, como se fosse uma fibrilação ventricular. E quando ele aproximava essa agulha de um ponto gatilho, o que ele percebia era aquela coisa do basal, e onde deveria estar em repouso tinha aquela atividade elétrica contínua. Então, isso passou a ser chamado de atividade elétrica espontânea. E aí, então, começou-se a estudar o ponto gatilho e entender o que estava por detrás. Então, ali eles entenderam que o ponto gatilho é uma região de contratura muscular mantida. Bom, o que isso também quer dizer? Que a atividade elétrica mantida significa a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, na placa motora. O que é a placa motora? Então, tem um neurônio que vai chegar no músculo e ele encosta aqui, ele vai fazer como se fosse, vai ramificar, como se fossem pernas, pés e braços aqui, vou abraçar a fibra muscular. E ali então, quando o potencial de ação desce pelo neurônio, ele vai liberar os sacos, as saculações que guardam a acetilcolina e vão degranular essa acetilcolina naquela fenda sináptica. Vai chegar na membrana, o músculo vai absorver aquilo e aí, então vai liberar aquela reação da actina e miosina e começa a contração muscular. Daí o que acontece? É bastante confuso, tem várias teorias, vamos aos poucos. O normal seria isso, veio o potencial de ação, liberou acetilcolina, estimulou a contração muscular. O que acontece na contração muscular, principalmente na inserção e na origem do músculo, a contração muscular acaba esmagando a vasculatura, os microvasos capilares, e aí com isso reduz a quantidade a perfusão naquela região. Se reduz a perfusão, reduz a demanda de oxigênio, mas o músculo está em contração mantida, e essa contração exige ATP. Para formar ATP precisa de O2, mas se não chega sangue, não chega O2, e aí então entra uma crise metabólica. O que acontece então? Para que o cálcio seja jogado de volta para fora da célula, eu preciso ativar a bomba de cálcio, que ela é ATP dependente. Se eu não tenho ATP, eu não consigo ativar a bomba de cálcio e logo o cálcio fica ali dentro da célula, mantendo aquela contratura, como se fosse uma cãibra. E aí vira um ciclo vicioso. O problema, então, é que essa contratura muscular mantida, esmagando os vasos sanguíneos, diminuindo, então, a perfusão, vão gerar uma hipóxia. E dessa hipóxia vai vir uma isquemia, e dessa isquemia a gente tem lesão celular, e com a lesão celular a gente tem liberação de substâncias pró-inflamatórias, dentre elas o íon H+, que faz com que o ambiente fique ácido, e daí então começa a entender o porquê que fica dolorido. O pH na região do ponto gatilho é ácido, por conta da liberação de H+, que é provocada por conta dessa isquemia. Então, uma coisa é essa acidificação do meio. Outra substância que é liberada é a bradicinina, que é uma substância algiogênica
e então, portanto, capaz de provocar bastante dor. Outras substâncias também são a substância P e CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide. Essas duas substâncias têm a característica de fazer uma inflamação neurogênica, que é um estímulo retrógrado até o corno dorsal da medula, que vai então sensibilizar aquela região e aí então começa a sensibilização central. Então, só para ter uma noção inicial dessa questão toda. Bom, em 2004, o David Simmons, que foi aquele parceiro da Travell, ele publicou um trabalho onde ele fazia exatamente essa questão de avaliar o potencial de ação na placa motora. Então ele pegou a agulha, meteu lá na placa motora em repouso e mediu o potencial de ação. Depois, durante a contração muscular e depois do ponto gatilho. E aí então surgiu o termo de atividade elétrica espontânea. Essa atividade elétrica espontânea era uma mensuração indireta da quantidade de acetilcolina que tinha naquela fenda sináptica. Tá. Daí depois, em 2006, um pesquisador chamado Tristers, ele pegou e começou a investigar pessoas que apenas datilografavam. Ele começou a avaliar a ativação de pontos gatilho latente em atividades monótonas, tipo apenas ficar sentado datilografando durante meia hora. E em meia hora ele já percebeu que tinha ativação de pontos gatilho. Ou seja, eu não preciso fazer um grande esforço físico, mas esforço repetitivo e de baixa energia é capaz de ativar pontos gatilho. Daí mais adiante teve um outro pesquisador chamado Chen que fez a mesma avaliação com pianistas. E ele avaliou os pianistas tocando durante 20 minutos. E depois de 20 minutos tocando, já era possível identificar pontos gatilhos sendo formados. E daí a gente então vem para uma outra teoria. A primeira teoria que eu falei foi a teoria da Cinderela, criada por Hogg em 1988. Daí tem a teoria da contração submáxima. Quem foi que fez essa teoria? Me fugiu aqui. Enfim, a contração da teoria submáxima diz o seguinte... Os pacientes que reclamam de movimentos repetitivos, sobrecarga aguda ou crônica, isso pode ativar seus pontos gatilhos na contração excêntrica ou concêntrica ou excêntrica, tá? Então ele dizia o seguinte: quando você faz uma contração, seja ela concêntrica ou excêntrica, na sua potência máxima ou submáxima, isso vai acabar esmagando, a pressão intracapilar aumenta muito, isso esmaga os vasos sanguíneos e vai levar a uma diminuição da perfusão, hipóxia, isquemia, produção de ácido e a liberação daquelas substâncias todas. Então, esse ambiente pró-inflamatório, eles chamaram isso de uma sopa inflamatória. Em 2008, um pesquisador chamado Shaw fez um trabalho que foi completamente inovador. Ele pegou uma agulha de microdiálise e colocou no músculo e foi aproximando ela. Então, primeiro ele colocou na pele e como a agulha estava ligada à máquina de diálise, ele conseguia extrair substâncias dali e analisar. Então, na pele não tinha nada. Entrou no músculo, tinha algumas coisas só. Quando ele entrou no ponto gatilho, como é que ele sabe que ele entrou? Primeiro, porque provocou o twitch. O twitch é aquela contração muscular involuntária e que a gente vê e que é um sinal característico de desativação do ponto gatilho. Quando ele conseguiu introduzir a agulha e provocar o twitch, naquele momento ele tirou amostras daquele ambiente ali. E ele viu que naquele momento tinha acontecido um pico de bradicinina, de substância P, CGRP, e tinha uma queda do pH muito grande. E aí o mais interessante é que depois ele deixou a agulha ali durante 30, 40 minutos. E 30, 40 minutos depois ele tirou novas amostras. E o que ele percebeu? Que depois de 30, 40 minutos ou depois do twitch, os níveis de bradicinina, CGRP, tudo aquilo voltou ao normal. Ou seja, por que ponto gatilho dói? Por causa disso que a gente acabou de explicar. O meio é ácido, tem substâncias pró-inflamatórias como substância P, CGRP, bradicinina, que deixam aquela região mais sensível. De que forma? O ácido e essas outras substâncias elas vão estimular os neurônios nociceptivos musculares. Então, nós temos neurônios que vão captar estímulos táteis, térmicos ou químicos. Então, no ponto gatilho, a gente tem o estímulo tátil, que é da pressão, e o estímulo químico, que é do pH ácido.
Esses neurônios nociceptivos vão captar essa mensagem, vão transformar no impulso elétrico, vão mandar lá para o corno dorsal da medula, que então passa para um segundo neurônio e o cérebro interpreta a dor. O ponto gatilho, como a gente já sabe, ele não desarma sozinho, tanto que ele é a principal causa de dor crônica. Logo, se ele não desarma sozinho, se ele está o tempo todo contraído, está o tempo todo mantendo aquela sopa inflamatória, ele está o tempo todo estimulando neurônios nociceptivos, que então estão estimulando o corno dorsal da medula. Com o tempo, a gente, além de ter uma sensibilização periférica, vai acabar desenvolvendo uma sensibilização central à dor. E é o paciente que fala que assim, olha, antes minha dor estava aqui, agora subiu para o braço, agora está no ombro, agora está no outro braço, no outro ombro, agora está no corpo inteiro. Então a gente chama de expansão dos campos nociceptivos. Deixa eu só não me perder aqui, peraí. Sim. Em 2006, um pesquisador chamado Otten fez uma pesquisa muito interessante. Ele pegou sapos e avaliou o gastrocnêmio desses sapos. Então a musculatura, pensa aqui num fuso, no formato de um fuso, uma musculatura tipo fuso. E ele mediu a pressão capilar nesses músculos com um ponto gatilho. Ele percebeu que a pressão capilar era maior nas extremidades. E justamente ali nas extremidades, onde tinha então a maior pressão capilar, a menor perfusão e aí a maior possibilidade de formar essa hipóxia, essa atividade toda que eu falei para vocês. E em que situações que isso acontecia? Nas contrações musculares fracas. Então, se eu passo o dia inteiro sentado, se eu passo o dia inteiro mexendo alguma coisa aqui, ou apenas a contração necessária para manter uma postura ou para fazer um movimento repetitivo suave, essa contração ativa apenas aquelas fibras tipo 1, as fibras fracas, as fibras Cinderela. E com isso, então, essa contração muscular vai comprimir os vasos sanguíneos e vai levar aquela cascata de sequência de ações, que é a crise energética que nós chamamos. Bom, daí, 2008, Jay Shah fez aquele estudo de microdiálise, que foi extremamente importante para explicar o que acontecia naquela sopa inflamatória ao redor do ponto gatilho. Em 2009, Sitkar fez um estudo com elastografia. Então ele pegou ultrassom, um aparelho de ultrassom, colocava ele no músculo e num outro aparelho ele emitia como se fossem ondas. A elastografia é um exame da ultrassonografia que vai verificar o quanto tempo que uma onda vai e volta. É como se fosse um sonar. E aí quando batia numa banda tensa ele voltava, então era uma maneira de começar a hipotetizar a formação, a diagnosticar o ponto gatilho. Então, a elastografia começou a ser investigada em 2009, para vocês verem, né? E mesmo assim não foi definido como um bom exame para diagnosticar dor miofacial. Depois ainda tentaram fazer pesquisas com termografia. Por quê? Se eu tenho uma contratura muscular mantida, eu tenho uma atividade metabólica maior, eu tenho maior consumo de ATP, eu gero mais calor naquela região. Portanto, na termografia, às vezes é possível você ver zonas mais quentes perto da onde eu tenho um ponto gatilho. Mas ainda assim também não é utilizado como padrão ouro. Primeiro, que você não tem disponibilidade de termografia nem de elastografia em qualquer lugar. Segundo, que não foram muito felizes na comprovação de pontos gatilho em qualquer lugar. De modo que até hoje o padrão ouro para diagnosticar dor miofacial ainda é uma boa anamnese e um bom exame físico. Mas, voltando aqui para nossas teorias de o porquê que o ponto gatilho se forma, falei então da teoria da Cinderela, da distribuição da pressão intramuscular durante as contrações de baixa, que é a teoria de Otten. Falei da contração submáxima, então dos movimentos repetitivos, submáximos e máximos. E a teoria do trauma direto. Então, por exemplo, a pessoa está andando de bicicleta, caiu, se arrebentou toda, ficou boa depois de uma semana, depois de 2 semanas, mas ficou com uma dor que não melhorava nunca. Ou o cara que tropeçou, caiu da escada, quebrou a perna, tratou a perna, engessou, fez cirurgia, mas depois permaneceu com uma dor por muito tempo. Vou dar um exemplo. Eu já comentei aqui antes, mas eu tenho um colega meu que ele é chefe, ele é um sushi man e dono de um restaurante japonês aqui perto, é o alemão. E eu conheci ele da seguinte forma: eu jantava com muita frequência no restaurante dele e, curioso como sou, eu fico observando. E eu percebia que ele mancava, andando para lá, porque ele estava sempre mancando, e o cara mais novo que eu. E aí um dia, na maior cara de pau, eu falei assim: cara, me dá licença, eu sou médico e tal, não estranha, é curiosidade minha mesmo, mas
por que você manca? Você não parece ter nenhum defeito. E aí ele me explicou que ele teve 3 acidentes de moto. Em cada acidente ele fraturou o fêmur num lugar diferente. E aí ele operou, fez fisioterapia, fez tratamento, tomou remédio, fez tudo. Mas ele permaneceu com uma dor que ninguém conseguia resolver. 10 anos com dor. Todos os dias ele acordava de manhã com dor e tinha que se entupir de remédio. E aí então eu peguei, conversei com ele, convidei ele para ir lá no consultório, examinei ele e descobri que ele tinha um ponto gatilho no glúteo médio. Foi 2 semanas, agulhei uma vez, na segunda semana agulhei de novo, depois ele me manda um recado dizendo, cara, obrigado, primeira vez em 10 anos que eu acordo sem dor. Então, o trauma direto, o que ele pode fazer? Ele pode provocar uma lesão no retículo sarcoplasmático ou na membrana celular. Isso vai descarregar uma grande quantidade de cálcio e que então vai ativar o complexo actina-miosina. E aí, de novo, ativou o complexo actina-miosina, consumiu todo o ATP. A bomba de cálcio, para poder jogar esse cálcio fora, precisa de ATP. E para gerar ATP eu preciso de oxigênio. Só que se o músculo está numa contratura muscular, ele vai comprimir os vasos sanguíneos que trazem sangue oxigenado. Então não tem oxigênio, não gera ATP, não consegue ativar a bomba de cálcio, não consegue tirar o cálcio de dentro do músculo, não consegue desfazer a actina-miosina e aí não consegue soltar o ponto gatilho. Então essa teoria da crise energética, na verdade, isso aí é a teoria da crise energética, tá? Isso foi concebido pela própria Travell e pelo David Simons lá em 81. E essa teoria é explicada por isso, a questão do trauma, então a lesão, descarga de cálcio grande e aí essa complicação toda. Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Tá. Então, por que eu falo que problemas de postura, movimentos repetitivos e musculatura descondicionada são as principais causas de dor miofascial? Se eu tenho uma má postura, eu estou sobrecarregando algum músculo. Eu estou deixando aquele músculo contraído por muito tempo. Eu estou sobrecarregando aquelas fibras do tipo 1. E aí, então, cadê meu fluxograma aqui? Liberou muita acetilcolina, fica muito tempo na placa motora, estimulou cálcio, contração, vaso sanguíneo, isquemia tecidual, hipóxia. Aí sim, a liberação das substâncias algiogênicas, então o hidrogênio, que é o ácido lático, a bradicinina, substância P, CGRP. Essas substâncias vão irritar os neurônios nociceptivos musculares, que vão provocar uma sensibilização periférica e retroalimentar esse ciclo. E aí já deu para ver o porquê que o ponto gatilho não vai melhorar sozinho. Então essa ideia de que não, daqui a pouco passa e tal, mentira. É o caso do alemão, esse meu amigo, ficou 10 anos com dor porque ninguém diagnosticou dor miofascial nele. Então, dá para entender o porquê que dor miofascial é a principal causa de dor crônica? Não precisava ser. E dá para a gente modificar isso. Por que isso acontece? Primeiro, porque não ensinam na faculdade. Tá bom, pelo menos na minha época não. Talvez hoje em dia já estejam ensinando. Segundo, que na minha época também de residência, ninguém nunca tinha comentado falar de dor miofascial, muito menos como diagnosticar ou então como tratar. E esse assunto não é muito estudado, porque não existe miologista. Logo, se não é ensinado, não é estimulado e não é pesquisado, quem é que vai saber que esse troço existe? Um ou outro profissional. Geralmente os fisiatras, os fisioterapeutas sabem bastante disso, alguns reumatologistas e alguns poucos ortopedistas, mas em geral os ortopedistas falam que isso aí não existe. Enfim, estou brincando, adoro ortopedista, não me entenda errado. Se tem algum ortopedista aqui, não leve a sério minhas brincadeiras, tá? Tenho muito respeito pela profissão de vocês. Já me operei com ortopedista e dou graças a Deus de existirem ortopedistas. Mas em geral o ortopedista quer saber de osso, não quer saber de músculo. Por isso que eles falam assim, isso aí não, isso é coisa mística. Enfim. Então aqui nós temos algumas teorias que tentam explicar o mecanismo fisiopatológico de como que... Oi, mãe... como que os mecanismos fisiopatológicos te levam à formação desse ponto gatilho e o porquê que ele não se desarma sozinho. Bom, daí o que é o agulhamento seco? O agulhamento seco é chegar com uma agulha, se aproximar daquele ponto gatilho e tentar atravessar o ponto gatilho, tentar de alguma forma romper algumas daquelas fibras. Por quê? Isso vai levar a um sangramento. Com sangramento chega sangue oxigenado. Se chega sangue oxigenado, eu tenho agora ATP. O ATP eu ativo a bomba de cálcio, eu jogo o cálcio para fora, consigo desfazer a ligação de actina e miosina e aí consigo relaxar. Então,
Um dos princípios básicos do porquê que o agulhamento seco responde a essa. Nós vimos naquele estudo de Shah, que eu falei, do Jay Shah, em 2008, em que ele colocou uma agulha de microdiálise até provocar o twitch. Quando provocou o twitch, ele sabia que ele estava dentro do ponto gatilho. E ali ele pesquisou qual era o ambiente químico ali dentro. E o que ele percebeu é que depois de um tempo, de 30 a 40 minutos, aquilo ali voltava ao normal. Só restou entender se voltava ao normal, porque a agulha ali, de alguma forma, estimulava vasodilatação, que hoje a gente já sabe disso, a agulha em qualquer lugar do corpo que eu coloco, ela provoca vasodilatação, a um raio de 2 centímetros ao redor da agulha, é um dos efeitos locais do agulhamento. Ou se, porque pelo twitch, que foi provocado pela ruptura de algumas fibras, aumentou o sangramento naquela região e aí trouxe sangue oxigenado e permitiu, então, a liberação daquela actina e miosina soltando a musculatura. Eu sei que é bastante informação, eu vou tentar depois gravar essa aula, editar ela de maneira que fique bem mais didática, mas eu queria trazer aqui para vocês de primeira mão. Isso que eu estou trazendo é baseado num artigo que foi publicado ano retrasado pelo Jan Dummerbolt, que é um dos caras que conseguiu o prêmio de honra da própria Janet Travell para usar o nome dela nos cursos dele. Então ele é um especialista, ele é um fisioterapeuta com mestrado e doutorado, que trabalha com pontos de gatilho há mais de 30 anos. Ele é autor do curso chamado Myopain Seminars, que a Travell deu ok para ele, pode usar meu nome, tá? Então é um cara que eu respeito muito, ele escreveu já vários livros e ele escreveu agora esse artigo de revisão, vendo todas essas teorias e trazendo uma teoria mais abrangente, tentando pegar um pouquinho de cada uma dessas para explicar o porquê da formação dos pontos gatilho. Então, voltando ao que eu estava falando, se eu tenho a postura inadequada, eu estou mantendo aquela musculatura contraída há muito tempo, gera o ponto gatilho. Então pensa, a pessoa que fica muito tempo sentada numa mesma postura, ou a pessoa que está viajando de carro, de ônibus, de avião, ou a pessoa que tem o hábito de ficar no celular abaixado aqui a cabeça por muito tempo, qualquer postura inadequada por muito tempo, tem a contratura muscular continuada de baixa potência, isso pode por si só gerar pontos gatilho. Se eu mantenho a minha musculatura encurtada, por exemplo, se eu ficar assim muito tempo, essa musculatura de cá está encurtada, essa daqui está esticada. Esse encurtamento da musculatura também pode favorecer isso. Se eu tenho algum tipo de trauma, de pancada, eu posso então ter a ruptura ou a lesão da membrana celular do retículo sarcoplasmático e aquele derramamento de cálcio e a formação de ponto gatilho. E a teoria da distribuição da pressão, isso é uma coisa bacana. O próprio Simon havia cogitado a seguinte coisa que eu também pensava. Depois que eu descobri dor biofacial, eu comecei a ver vários casos de pacientes que chegavam para mim com um laudo de tomografia, de ultrassonografia, de ressonância, mostrando uma bursite, tipo a tendinite ou alguma coisa assim. Aí eu ia lá, examinava, descobria que era um ponto gatilho, agulhava e a dor melhorava. E eu ainda brincava com ele assim, cadê sua tendinite agora? Né? Então, apesar do exame de imagem mostrar que ele tinha ali uma alteração inflamatória, sinais de uma alteração inflamatória naquela região, a fonte de nocicepção dele não estava vindo dali, estava vindo do ponto gatilho, que uma vez desativado aliviou na hora. Então, começou a surgir a ideia assim, o que será que gerou a tendinite ou a bursite? Será que não foi o excesso de tração daquela fibra muscular? Porque o ponto gatilho mantém a fibra encurtada, contraída. Então, essa fibra vai ficar sob muita tensão o tempo todo. E será que não é isso que pode, então, gerar inflamação? Essa foi a teoria que o Simons resolveu investigar. E aí depois ele mesmo concluiu que não. Por quê? A teoria de que uma fibra começa da origem e vai até a inserção caiu por água abaixo. As fibras vão até certo ponto no músculo e vão se intercalando em alturas e em espaços diferentes. Então eu não tenho uma única fibra que nem um fio de macarrão que vai do começo até o final. Então essa teoria caiu por água abaixo, foi bem interessante ver isso também. A outra coisa então, postura. Movimentos repetitivos. Se você tem que escrever sua tese de dissertação, de doutorado, de mestrado, seu TCC, e você vai ficar ali 4 horas datilografando, bom, já tem uma pesquisa que foi feita por Tristers em 2006, e ele mostrou que basta 30 minutos datilografando, ou escrevendo, ou tocando piano, qualquer coisa assim repetitiva, já é o suficiente para provocar a formação e ativação de pontos gatilhos latentes. O trauma também.
e a musculatura descondicionada. Essa é a outra coisa. Então, são os três que eu vejo com muita frequência e toda semana eu estou vendo alguém com dor miofascial. Por quê? Ou porque não faz atividade física nenhuma e um dia resolve fazer alguma coisa e sobrecarregou. Ou porque teve uma postura inadequada, ou porque faz movimentos repetitivos. E aí, então, aqui está o mecanismo fisiopatológico do porquê que cada um desses gera pontos gatilho. Ou seja, se nós, médicos de família, na atenção primária, começarmos a ensinar os nossos pacientes a abandonar o sedentarismo, ou seja, levanta a bunda da cadeira e faz alguma coisa, ajeitar a postura, que não tem nenhuma dificuldade para fazer, é só sentar direitinho, ajeitar a postura, movimentos e evitar os movimentos repetitivos. Então, varia de um lado, varia do outro. A gente consegue evitar que grande parte dessas dores miofaciais venham a surgir. A gente consegue reduzir em grande parte a quantidade de pacientes com dor crônica. Então, assim, é como eu falo, é a prevenção. Se a gente já ensina que tem que parar de fumar, porque senão vai ter câncer de pulmão, a gente ensina que tem que parar de fumar, que tem que usar cinto de segurança, que tem que combater a obesidade, que tem que parar de comer sal se é hipertenso, tem que parar de comer doce se é diabético. A gente fala tanto em prevenção, por que não falar em prevenção de dor crônica? Como? Ajeita a postura, levanta a bunda da cadeira, faz alguma coisa e evita de fazer o mesmo movimento por muito tempo seguido. E com isso você já pode, eu não sei porque não tem estudo, mas eu imagino que só fazendo esse pouco já é possível prevenir grande parte das dores musculoesqueléticas. E aí se você parar e pensar, lá na China antiga, há mais de 2.000 anos, talvez eles tiveram essa sacada. Porque eles colocaram na cultura do povo uma coisa cultural. Todo mundo fazia, a maioria das pessoas fazia até ficar velhinhos. Chega às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, você chega numa praça pública, tem várias pessoas ali fazendo seu Tai Chi Chuan. Então não precisa fazer muita coisa. No Tai Chi, ele está ajeitando a postura, ele está se movimentando, contraindo levemente seus músculos, respirando, está fazendo tudo. E aí, e assim, mantendo-se magro, tendo uma alimentação saudável. Então eu acho que os chineses tiveram essa sacada muito tempo atrás. Não sei, mas a questão é, funciona. É coisa básica, não precisa fazer muita coisa, não precisa ser um triatleta, mas tem que fazer um pouquinho todo dia. E isso a gente precisa, todos nós que trabalhamos na atenção primária ou que temos contato com os nossos pacientes no dia a dia, a gente precisa estar focando nisso. Então, eu vi uma pessoa que começou, doutor, eu estou com uma dor aqui, doutor, eu estou com dor ali, doutor. Vem cá, você já parou para pensar por que você está com tanta dor? Porque os pacientes, com muita frequência, eles vêm para a gente pedindo remédio, eles querem a pílula mágica. Mas tirar a pedra do sapato que é bom, ninguém quer. Ou seja, fazer o dever de casa, não quer. Eu quero emagrecer, me dá um remédio, assim, que tal você ver o que você está comendo? Eu quero crescer, eu quero ficar grande, assim, então você vai ter que malhar, entende? Então, é questão de corresponsabilizar a pessoa. Cada um tem que fazer a sua parte, não adianta querer que o médico resolva tudo, não existe pílula mágica. Uma vez o avô da minha esposa chega, ele cheio de dor também, não faz nada de atividade física, enfim. Uma vez ele perguntou assim, por que até hoje a medicina não inventou um remédio para acabar com todas as dores? E ele é bem velhinho. Também cuidado para não ofender ele, mas assim, será que é porque não existe a maneira mais simples de resolver as dores? E aí deixei ele pensando. Mas a provocação é essa, fazer a pessoa pensar assim, o porquê que a dor está ali. E a partir do momento que a pessoa entende o porquê que ela tem aquela dor, e ela aceita essa responsabilidade, ela para de se queixar tanto. Claro, ela vai continuar se queixando, não tem jeito. Não tem como escapar. Mas aí você já pode negociar, olha, se está incomodando, mas você não está fazendo nada, porque não está incomodando o suficiente. Então, quando incomodar o suficiente, você vai levantar a bunda da cadeira e vai fazer uma coisa. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem não quer, fica procrastinando. Mas não vai poder. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não posso para academia. Sempre tem uma desculpa. Para qualquer pessimista, toda ideia nova é uma desculpa nova. Então, a pessoa tem que querer. E aí não adianta você ficar se desesperando. Você tem que jogar para a pessoa a realidade. Assim, olha, quem está sentindo dor é você, eu não estou sentindo nada. E aí, cada um seu cada um. O meu papel aqui é estar trazendo informação, te ajudando a tomar as melhores decisões possíveis. E aí você vai fazer o que você precisa. Como? Bom, se você quiser ajuda, eu posso ajudar, mas é um passo depois do outro. Bom, estou falando aqui há quase 40 minutos sem parar, a boca está seca, acho que agora está na hora de ouvir
perguntas que porventura alguém tenha. Vamos ver se eu consigo ajudar. Fernanda, tá dizendo que eu não faço nada? Tá andando de bicicleta hoje indo pro trabalho, não te encontrei? O ortopedista que meu acompanhamento, quando preciso, é excelente. Trata também meus problemas dermatológicos, o problema é que às vezes nós pacientes somos indisciplinados. Vilma, isso com muita frequência. Tem muito paciente que diz que faz, mas faz da última semana e depois esquece, não faz mais. Conscientizar que uma hora de exercício não adianta se as atividades da vida diária das pessoas são problemáticas. Concordo, Matheus. Não adianta também só fazer exercício físico todo dia, se depois você vai lá e fuma, come porcaria, dorme de qualquer jeito ou não dorme de madrugada. Tem que ter um hábito saudável. E aí eu sempre falo, para quem nunca ouviu falar, na medicina existe uma especialidade relativamente nova chamada medicina do estilo de vida. Olha que genial a ideia. A medicina do estilo de vida ela é baseada em 4 pilares: alimentação baseada em plantas, atividade física regular, práticas de relaxamento ou meditação, ou mindfulness, e melhoria da qualidade do sono. Com essas 4 coisinhas você já consegue melhorar muita coisa, porque com a alimentação saudável você já diminui a obesidade, diminui a hipertensão, diminui diabetes, diminui inflamação intestinal crônica, problemas com desbiose e tantas outras. Com atividade física regular, você está fazendo a higiene do aparelho músculo-esquelético. Com melhoria do manejo do estresse, você está reduzindo toda a tensão e toda a liberação de cortisol que o seu corpo libera quando está estressado. E quando você melhora a qualidade do sono, a pessoa acorda mais relaxada, menos tensa. Então são coisas que viram ciclo vicioso por conta dessa nossa rotina e que é muito corrida e não dá tempo para a gente parar e refletir. Por exemplo, quantos de vocês conseguem comer mais que 5 frutas diferentes por dia? Ou quantos de vocês conseguem tirar mais de 1 hora de almoço por dia, no dia a dia de trabalho? Ou quantos de vocês conseguem malhar todos os dias? Então, a nossa rotina da vida moderna, nas grandes cidades principalmente, é uma vida bem corrida, que exige muito e que não está nem aí para a sua saúde pessoal. O importante é você produzir, produzir, produzir. E isso a gente tem que tomar cuidado e tem que rever. Eu, Alexandre, pessoalmente acredito que essa pandemia que a gente está vivenciando traz uma reflexão muito importante. Talvez seja o momento da gente desacelerar, a gente está sendo forçado a desacelerar e ficar parado, né, por causa dessa quarentena, e rever o nosso ritmo, e rever o que a gente tem feito, que escolhas nós temos feito. Quem quiser depois, foi postado, a gente postou no Instagram um videozinho muito bacana trazendo exatamente essa mensagem. Vale a pena dar uma olhada, depois postado acho que ontem ou anteontem, tá? Bom, pessoas, nós temos mais 15 minutos aqui de sala. Alguma pergunta? Todos os dias, boa noite, ponto. E você acha que massagem, ponto, interrogação, você indica massagem e suas consequências? A Rosa é massoterapeuta. A massagem, eu não sei dizer se a massagem é o suficiente para liberar ponto gatilho. Depende de como ela for feita. Existem cursos de liberação miofacial, mas que não é da minha área, então eu não posso dizer. Mas eu sei que a técnica de compressão isquêmica, que é uma coisa bastante familiar para fisioterapeutas e massoterapeutas, de fato pode aliviar pontos gatilho. Fascite plantar. O que fazer para aliviar o incômodo? Excelente pergunta, eu adoro falar sobre isso. Tem um estudo que mostra que 90% dos casos diagnosticados como fascite plantar, na verdade, eram dor referida de um ponto gatilho no gastrocnêmio, na panturrilha. Então, se soltar aquele ponto gatilho na panturrilha, alivia a dor lá. O nome da especialidade que engloba é Medicina do Estilo de Vida, Lifestyle Medicine. Pode procurar, já existe no Brasil. Dá para fazer a pós-graduação à distância também, mas tem uma parte presencial. Tá? Deixa eu ver aqui quem mais trouxe perguntas. É isso aí, Fernanda. Tem que tentar fazer tudo o que é possível mesmo. Você já utilizou eletro em si? Gostaria de saber a diferença com ou sem eletro. Boa pergunta, Caio. Já usei sim, já me agulhei, já fiz um bocado de coisa. Acho que eu fui meu primeiro cobaia.
O que eu posso dizer? Só se eu pegar uma agulha, cravar no ventre do músculo, estimular com o eletro, o músculo vai ficar contraindo e relaxando bem rápido, dependendo da frequência que você colocar. E isso causa um relaxamento muito grande e às vezes até solta o ponto gatilho, mas nem sempre. Às vezes é necessário você pistonar até conseguir ativar, provocar o twitch e assim soltar o ponto gatilho. Então, em que situações que eu acabo utilizando elétron? Quando eu agulhei, eu não consigo encontrar o ponto gatilho, mas eu sei que ele está por ali. Por quê? Alguns músculos são muito fininhos, são muito pequenininhos. E o agulhamento, você não vê aonde a ponta da agulha está indo, porque eu não tenho um aparelho de ultrassom para fazer aquele agulhamento guiado por ultrassom. Então, às vezes o que eu faço eu coloco a agulha próximo, estimulo para provocar aquela contratura muscular naquela região toda e assim eu consigo dar algum alívio para o paciente. E muitas vezes isso ajuda, mas nem sempre. Então, às vezes o paciente tem que voltar e tem que tentar agulhar de novo. Uma outra possibilidade, se eu não tenho eletro e se eu não estou conseguindo provocar o twitch, é deixar a agulha próximo. Lembra do estudo do Shaw, do Jay Shaw, em 2008? Ele pegou aquela agulha de microdiálise, colocou ali dentro do ponto do gatilho e deixou. Ele percebeu que imediatamente teve um aumento daquelas citocinas pró-inflamatórias, das interleucinas, da bradicinina, mas depois de 30, 40 minutos caiu e voltou ao normal. Ou seja, apenas deixar a agulha ali perto já é o suficiente para desarmar o ponto gatilho também. Então eu recomendo isso quando você tem um paciente que tem muita dor, que tem uma hiperalgesia e que não tolera a pistonagem ou tem medo de agulha. Então só bota a agulha ali perto, deixa 20 a 30 minutos. Se não resolveu de primeira, às vezes você tem que repetir esse agulhamento uns 3 ou 4 dias depois, mais umas 2 ou 3 vezes, e isso muitas das vezes resolve. Esse procedimento ajuda bursite? Não. Boa pergunta, Teia Pérez. Entenda o seguinte, a bursite tudo que termina com ite na medicina tem a ver com inflamação. Então, conjuntivite, otite, rinite, sinusite, amigdalite e, portanto, bursite. Então, a inflamação da bursa. A inflamação a gente trata com anti-inflamatório. É um outro tipo de dor. Então, existem alguns tipos de dores diferentes. A dor do ponto gatilho, a dor miofacial, não é uma inflamação. Ela é apenas a formação de um ponto gatilho que provoca uma contratura mantida. Essa contratura mantém aquela região ali toda produzindo muito ácido lático, porque não tem oxigênio, e isso provoca dor. Então não tem nada a ver com a inflamação da bursite. Então o agulhamento seco não serve para bursite, tá? Faz a propaganda do curso do Alexandre para algum médico daí, garanto que ele vai gostar muito. Bom, não ia falar sobre isso, mas eu faço esses conteúdos ao vivo e toda semana estou postando. Tem uma série de cursos para quem quiser. Tem tanto o curso presencial quanto o curso online, tá? Vamos ver o que mais. Gostei de mais aqui. Petrolina. Boa noite aqui. Minha mãe tem muita dor nos ombros, o ortopedista disse que é bursite. Esse procedimento ajuda? Teia Pérez. Então, primeiro que tudo, a gente tem que saber se a dor realmente é uma bursite, porque, como eu disse, eu fiz uma live um pouco tempo atrás falando sobre exames de imagem na coluna lombar. E os exames de imagem eles vão mostrar uma imagem. E o radiologista vai olhar para aquilo e falar, olha, isso aqui tem cara de, tem jeito de, tem cheiro de, tem toda a cara de ser algo inflamatório. Ele não diz que ele fala imagem sugestiva de processo inflamatório. Não quer dizer que aquela imagem corresponda ao que está provocando a dor da sua mãe. Então, o fato de eu ter o fio de cabelo branco não significa que eu sou um idoso. O fato de eu ter uma ruga não significa que eu tenho problemas de saúde. O fato de eu estar com a boca seca não significa que eu tenho uma doença. Então, o fato de eu encontrar uma alteração inflamatória no exame de imagem não significa que aquela alteração seja a causa da dor. E o que eu posso já te adiantar, assim, se é uma dor crônica, se é uma dor antiga, se não teve trauma, se não teve pancada, se não foi nada súbito, existe sim uma grande chance de ser uma dor miofacial. E, se for uma dor miofacial, o agulhamento seco é uma excelente resposta. Tá? Alexandre, amigo meu ortopedista, R5 de cirurgia endoscópica de coluna, sabe do que se trata dor miofacial. Maravilha, hein? Isso é raro.
e reconhece, mas não sabia tratá-la, até eu comentar com ele sobre agulhamento. Então, tá vendo? Até um cara que está fazendo o 5º ano de especialização em ortopedia, ele já ouviu falar, mas não ensinaram ele a tratar. E é uma causa muito comum de dor crônica. E tem muito paciente que acaba na mesa cirúrgica, faz cirurgia e depois a dor não melhora. Talvez uma das causas disso seja dor miofascial. Por exemplo, um ponto gatilho no glúteo mínimo vai produzir um padrão de radiação da dor idêntico ao da ciática, da ciatalgia. Igualzinho. Só que se você não sabe examinar, se você não sabe o que buscar, o que perguntar, vai acabar fazendo diagnóstico que aparece no exame de imagem. É por causa da hérnia. Não, mas hérnia a maioria das pessoas tem e nem sabe. E agora? Então tem que saber avaliar isso. O ortopedista mandou procurar um reumatologista. Os reumatologistas conhecem sim dor miofascial também, tá? Dentro da medicina, as especialidades que mais são familiarizadas com dor miofascial, em primeiro lugar o fisiatra. Acho que todo fisiatra está muito acostumado a diagnosticar e tratar dor miofascial. O problema é que é raro encontrar fisiatra. No Brasil inteiro, se tiverem 600 fisiatras é muito. Então, esse é um problema. Mas os reumatologistas, não todos, mas muitos reumatologistas conhecem dor miofascial e alguns sabem tratar, não todos também. Tá? Bom, gente, o nosso horário já tá, a sala vai fechar daqui a pouco. O curso é só para médicos? Por enquanto, sim. Porque eu ensino essa técnica de agulhamento, mas eu vou fazer alguns módulos separados para públicos diferenciados. Então, mas isso tá para vir agora nesse ano, mais para frente. Eu vou fazer um módulo só de biomecânica, um módulo de anatomia, um módulo só de exame físico, e aí então para diferentes públicos diferentes. Mas o curso, do jeito que ele está desenhado hoje, que ele está construído, ele pega toda a questão, desde a anamnese, passando pelo exame físico funcional, a descrição da anatomia, dos pontos gatilho, o agulhamento, as orientações contra os fatores perpetuantes, isso é uma coisa completa. Tá? Um ortopedista me encaminhou uma paciente com dor miofascial do esplênio. Ana, eu tive uma experiência também. A minha enteada, há alguns anos atrás, estava com uma dor bem aqui no topo da cabeça. E aí ela morava numa outra cidade. Só para a gente finalizar aqui. E aí eu já imaginando que poderia ser aquilo, afinal de contas, criança, 10 anos de idade, de repente uma dor só no topo da cabeça e que ninguém entendia. Aí minha sogra foi e levou no pediatra. Aí nada, tomar analgésico, anti-inflamatório, não resolvia. Aí levou no neurologista, o cara pediu uma tomografia, estava normal. E eu aqui falando com minha esposa, traz ela para cá, traz ela para cá. Aí depois de uns 2 meses, ninguém resolvia a dor da menina e trouxeram. Aí fui ali, palpei o esplênio e reproduziu a dor dela. Aí foi uma agulhada, tirou com uma luva. É isso aí, bem bacana de tratar a dor miofascial. Gente, nosso tempo vai esgotar. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu prometo mais adiante eu vou gravar essa aula bonitinha, editada, vou mostrar as referências bibliográficas, todos os artigos, tá? Montar uma linha do tempo e aí disponibilizar para vocês poderem estudar também, porque esse conhecimento é válido para todo mundo. Falou? Um forte abraço para todo mundo, uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau.